né? O nome da mensagem é Comprometidos com o Noivo. Quero trazer uma mensagem abordando esse relacionamento da igreja com Cristo como um noivado. Quero me aprofundar, quero que você se aprofunde mais nesse assunto do porquê Deus, quando Ele, nas suas escrituras, coloca Cristo e a igreja como noivos, né? O que tem para nós por trás de tudo isso. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Apocalipse 19, no capítulo 19, no versículo 7, nós vamos começar a partir desse texto. Mas antes eu queria que você curvasse sua cabeça. Há uma liberdade tão preciosa do Espírito Santo, né? O momento do louvor foi precioso. Luiz usou com muita sabedoria para abrir o teu espírito, para que você tenha liberdade do Espírito Santo para ministrar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de trazer uma palavra à tua igreja. Eu peço ao Senhor, Pai, que o coração de cada um desses irmãos nesse momento se abra. O Senhor dê uma palavra para a tua igreja, para a tua noiva, Senhor, né? Que tudo que for dito aqui seja para edificação. Eu peço ao teu Espírito Santo que já desde já nesse momento, né, comece a abrir o coração da igreja, e que o coração seja um solo fértil, para que gere frutos no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dá para pôr o reloginho para mim não me perder? Esse relógio é meio confuso. Do 0 aí eu compreendo, para mim não passar do tempo. Amém? Vamos ler Apocalipse 19, 7. Em Apocalipse 19, 7 é um texto que já você conhece, né? A revelação de João no Apocalipse, onde Jesus aparece a ele e começa a compartilhar a mensagem sobre o fim dos tempos. Mas é interessante no capítulo 19, verso 7, onde João vai falar já desse momento tão esperado que nós temos, né? Que é o momento do encontro de Jesus com a noiva, e vamos dizer ali do ápice do casamento. Vamos falar assim, e ele fala: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Então João aqui ele fala desse momento do ápice, e ele menciona Jesus, o Cordeiro, né, é o noivo, e ali ele reforça a igreja como noiva. E nesse momento a noiva já está pronta para casar. A noiva já chegou ao seu ápice. A noiva ali representa nós, a igreja. E quando nós lemos as escrituras, você vai ver que em vários momentos Deus, através da sua palavra, Ele traz esse sentido figurado em que Jesus, Ele é colocado como noivo e a igreja é colocada como noivo, né? Mas por que Deus faz isso através da sua palavra? O que Deus quer nos mostrar? Será que Deus às vezes Ele usa simbologias para deixar a Bíblia, a palavra, mais bonita, mais poética, né? Será que esses símbolos, ou geralmente parábolas que Jesus usa, né, para deixar a Bíblia mais poética, mais aceitável, mais bonita? Não. Na verdade, todo símbolo ele tem por trás uma revelação ao qual Deus quer que nós aprendamos. E quando Ele trata Jesus e a igreja como um casal de noivos, nós precisamos orar e pedir revelação ao Senhor para que a gente possa compreender o que Deus está querendo direcionar para nós como igreja. Afinal, o noivado é uma tradição e um costume do homem. Então Deus está apontando para uma tradição, um costume do homem, e falando para nós nas entrelinhas: olhem para esse costume, para essa tradição, para essas atitudes do homem, né? E se comportem dessa maneira como igreja. Ou seja, quando Deus faz essa simbologia, Ele quer que nós aprendamos algo como igreja através do relacionamento, do noivado. Mas é importante você entender que a Bíblia ela foi escrita há anos atrás, os manuscritos, quando Deus já mencionava, já direcionava, falava ao seu povo dessa maneira, né? A Bíblia foi escrita há anos atrás, os manuscritos. Então esse noivado em que Deus quer que nós nos espelhamos, que nós aprendamos algo, Ele está mencionando o noivado do povo judeu. Afinal, Ele falava diretamente com esse povo lá em Jeremias 2. Você vai ver que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Você vai ver que Deus
menciona dessa mesma maneira, né, o povo como uma noiva. Então ele quer que nós olhemos para o noivado judeu, para alguns comportamentos desse povo, né, para que nós aprendamos como igreja. Então vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre como era esse noivado judeu. Porque uma coisa é nós olharmos para os padrões dos noivos de hoje, vai ver que teve muita mudança, mas eu quero que a gente se atente para os costumes daquele povo. Então o noivado judaico era e ainda é algo de uma importância muito grande para aquele povo. Era algo seríssimo. Você sabe, se você não sabe, você está aprendendo agora, que tudo era arranjado geralmente pelos pais. Então um casal, o homem era entregue a uma mulher de acordo com a vontade dos pais. Os pais é que arranjavam todo aquele processo, né, do noivado até chegar ao casamento. Muitas vezes o casal nem se conhecia, mas eram dados um ao outro. Muitos aceitavam, não queriam entrar nesse mérito, outros não, tão felizes. E por trás disso, às vezes havia um interesse familiar, um interesse político, um interesse financeiro, mas tudo era arranjado pelos pais. E era algo levado com muita seriedade, esse processo do noivado, né? Geralmente podia durar 1 ano, esse período do noivado. Então para eles colocar uma aliança no dedo era assumir uma grande responsabilidade, irmãos. Por quê? Porque você estava entregando praticamente a sua vida a uma outra pessoa, e geralmente para o resto da vida, porque esse era o intuito, casar-se até que a morte se separasse. E ali você estava escolhendo carregar o nome de alguém e entregar o seu nome para que alguém carregasse, levasse. Nesse período, aí vamos dizer de 1 ano, ou às vezes mais, existia uma grande responsabilidade. Então para o povo judeu isso era seríssimo, essa cultura, esse noivado é algo seríssimo. E para que servia esse período de 1 ano? Esse noivado, para que servia? O período de 1 ano era para que a noiva, vamos falar da noiva, porque quando nós entendemos que Cristo não precisa ser aperfeiçoado. Vamos falar da noiva em si, então. Para a noiva era de extrema importância, porque imagine uma mulher ali que ela estava debaixo da cobertura dos pais, que era cuidado pelos pais, que toda a sua vida girava ali em torno dos pais, daquela família. Agora ela iria assumir a responsabilidade, não só de ser cuidada por uma outra pessoa, mas também ela ia assumir a responsabilidade de cuidar de alguém. Então ela estava, o cordão umbilical ali nesse processo do noivado, o cordão umbilical ia ser cortado, para que ela se adaptasse, né? Então esse tempo era um tempo de adaptação, de amadurecimento, de crescimento espiritual, psicológico. O noivado era de extrema importância para essa mulher, para o casal em si, mas quero falar da noiva. Era um tempo em que ela precisava amadurecer toda a ideia de entrar numa nova família, até que o noivo voltasse, ou até que ela chegasse ao ápice, que é o casamento. Noivar, irmãos, era como declarar publicamente que você pertence a outra pessoa. Então imagine essa mulher, a cada lugar aonde ela pisasse, ela estava declarando publicamente. As pessoas olhavam e falavam: ah, aquela é a noiva de fulano. Já não era mais a família, da família, aquela é da família. Não, aquela é a noiva de fulano. Aquela é a noiva, ela está noiva, né? Isso era um tanto, né, imagino eu, um tanto glorioso, né? Que estava saindo dessa fase de solteira. Mas também um peso de uma responsabilidade, carregar o nome de alguém, carregar a responsabilidade de estar comprometida com alguém. Então ela precisava mudar. O noivado era um tempo de amadurecimento, um processo. Agora entenda uma coisa, vamos trazer para nós aqui. Irmãos, nós somos noiva de Cristo. Fala assim: eu sou noiva. Quantos aqui são noiva de Jesus? Glória a Deus por isso. Mas não existe só bônus em ser noiva de Jesus. Existem responsabilidades. Então nós somos noivas de Cristo a partir do momento que você, irmão, um dia entrou por aquela porta,
e fez uma oração, ou em outra denominação, ou em outro momento da sua vida, você entendeu quem Jesus é, e você fez aquela oração, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento em si, irmão, um selo foi colocado sobre você. E eu acrescento sobre você e sobre mim. Mas eu acrescento nesse processo também o batismo nas águas. A partir do momento que você entendeu isso e você aceitou, irmãos, você é noiva de Jesus. E existe um peso bom, e existe uma responsabilidade sobre nós. A partir daquele dia que você aceitou, irmãos, e é importante você entender que não tem mais volta. Você pode até hoje, ou amanhã, ou depois, você sair das portas para fora e escolher praticar coisas que são contrárias àquilo que Jesus ensina, que Deus ensina na sua palavra, mas ainda assim Ele permanece fiel. Lá em João 10, 28 e 29, o Senhor vai dizer que Deus nos deu a Jesus como ovelhas, e ninguém nos arrebata das mãos dele. Põe o texto para mim, por favor. João 10, 28. Olha o que ele fala. Eu lhes dou a vida eterna. Ele está falando de salvação. E elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. No verso 29. Meu Pai que as deu para mim é o maior do que todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Ainda que você corra para lá, você corra para cá, ainda que você e eu sejamos infiéis a Ele, nada nos arrebata das mãos dEle. Há uma marca e um selo em nós, e não importa como nós andamos lá fora, a fidelidade dEle não muda com relação a nós. Nós podemos mudar, nós podemos sair sendo infiéis, mas a fidelidade dEle permanece. E espiritualmente nós estamos nas mãos dEle. Então, irmãos, tenha consciência dessa responsabilidade que nós temos como igreja, e tenha consciência que não tem mais como desnoivar. Ao contrário dos princípios, dos padrões de hoje, e até mesmo nos tempos do povo judeu, em que você podia cancelar, né, era como um contrato, você podia cancelar mediante algumas coisas que acontecessem, mas com Deus não tem negócio, irmãos. Com Deus não tem flerte. Mas o que tem acontecido nos tempos de hoje? Lembre-se que eu citei no início que o padrão é o padrão do noivado judaico. Por quê? Porque há respeito, porque há temor, porque tudo era feito com muita responsabilidade, há comprometimento, que é isso que nós estamos falando, do compromisso com a noiva. O grande problema de hoje é que estão se colocando princípios dos noivados aqui do nosso, principalmente aqui do nosso povo aqui, do Brasil, vamos falar da igreja aqui do Brasil. O grande problema é que quando você começa a aplicar esses princípios do noivado, baseado nos noivados de muitos de hoje, vou simplificar. Irmão, a aliança, ela simboliza o comprometimento. A aliança, o anel, se você vê, você sabe que ela não tem início, meio e fim, não tem uma brecha ali na aliança. A aliança, ela não tem início, meio e fim, ela não termina. Isso fala de para sempre, uma vez que você colocou, é para sempre. Hoje em dia, a aliança ela tem muito mais valor nos princípios do noivado de hoje, tem muito mais valor financeiro do que realmente o princípio em si, que é compromisso inquebrável. E se nós aplicarmos isso como igreja, dentro da igreja, irmãos, nós estamos seguindo o princípio errado. O noivado que Deus quer nos ensinar com relação ao corpo é que o nosso corpo, o corpo de Cristo, a igreja, ela pertence ao Senhor. E assim também era com o povo judeu naquele período. Havia-se muito respeito da noiva com relação ao seu noivo, ao corpo, havia todo um cuidado. O corpo da noiva era do seu noivo. Hoje em dia o noivado, a noiva ela tem uma aliança no dedo e ela está se expondo nas redes sociais, expondo o seu corpo. E como que o noivo fica assistindo tudo aquilo? E o grande problema, como eu falei, é quando nós aplicamos esse princípio do noivado de hoje dentro da igreja.
Então eu posso me portar de qualquer maneira com o meu corpo, com o corpo da igreja, lá fora, nas redes sociais. É necessário que a gente entenda isso. Os interesses de uma noiva hoje, como é muito individualismo, né? Então, se der certo ali, eu mantenho a aliança. Se der errado no meio do processo, eu tiro. Por quê? Porque fala muito do meu interesse pessoal, independente do que interessa ao noivo. E como eu disse, com os princípios de Deus não é assim. Nós somos noiva e ponto. Nós não podemos aplicar os princípios do noivado de hoje para sermos noiva de Cristo. Os princípios que o Senhor menciona são os princípios em que o noivado era algo muito sério. E quando eu falo, irmão, dos princípios de hoje, eu quero que você entenda, porque eu sei que ainda há aqueles que seguem a tradição ainda há aquelas noivas que se mantêm puras, ainda há aquelas noivas nos tempos de hoje, raridade sim, mas que entenderam os princípios, que seguem, né, vamos dizer assim, os protocolos. Mas nós sabemos que na maioria das vezes não é mais assim. Lá fora é meu corpo, minhas regras. Lá fora tudo gira em torno de si. É muito individualismo. Então, se formos noiva de Cristo baseado no comportamento de muitas noivas de hoje, nós seremos uma noiva fora dos padrões de Deus. Mas, infelizmente, isso já tem acontecido, como você pode observar. E quando eu falo igreja em si, eu não falo da igreja comunidade Telês, eu falo na igreja no geral. Então, o que nós devemos fazer se o noivado é algo, Deus está apontando para nós para que nós aprendamos com essa cultura, com essa prática do homem. O que nós devemos fazer enquanto Jesus, o noivo, está aguardando, enquanto ele não vem? Qual que é a postura, a conduta da noiva? O que a noiva faz enquanto ela espera? Em Efésios 5, no capítulo 5, verso 25, se você puder abrir. Paulo ali, ele começa a orientar a igreja. Na verdade, ele está orientando como os maridos devem se comportar. O Luiz estava falando ali, né? E Paulo, ele orienta como os maridos devem se comportar com as esposas e vice-versa. Mas eu quero me atentar em alguns detalhes que ele fala. Olha que ele fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher. E aí agora ele vai dar o exemplo de Cristo. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Presta atenção. Jesus amou a igreja e já se entregou por ela. Ele já foi crucificado, já houve uma obra. Aí no verso 26 ele vai falar por que Jesus morreu pela igreja, que é a sua noiva. Olha o que ele fala: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, tendo purificado, tá, irmãos? E não para purificar. Tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E ele continua: e para apresentá-la a si mesmo. Então ele morreu para que ela fosse purificada, lavada. E aí ele continua no verso 27. Para apresentá-la a si mesmo. Ou seja, ele fez toda a obra para que ela fosse amadurecida e um dia fosse apresentada a ele mesmo, como igreja gloriosa. E agora ele começa a falar dos atributos da igreja, da noiva. Como que ele espera que a noiva seja entregue? Ela tem que ser entregue gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus já fez a obra na cruz, ele não tem mais nada a fazer. Agora o papel é da noiva. Se entregar ao noivo sem mancha, ruga, gloriosa, ou sem coisa semelhante, mas santa e inculpável. O noivo está aguardando uma noiva que vai ser entregue a ele mesmo nessas condições. E não há nada a mais que Jesus vá fazer para que essas condições sejam feitas. Por quê? Porque diz que ele já fez. A obra já foi consumada. Ele já nos deu condições para serem entregues a ele dessa maneira. Com esses atributos. Então a noiva deve estar preparada nesse período para ser esposa quando o noivo chegar. Tem algum casal de noivo aqui? Tem alguém que está noivo? Tem alguém que está noivo e está com vergonha de levantar a mão? Começou a se arrepender ainda? Não, irmãos, pelo amor de Deus, é para casar. Não tem nenhum noivo aqui? Tem alguém que vai noivar? Já está tudo
se encaminhando, não dá certo, né? Se falar que vai noivar, eu estou entregando, aí não tem nenhum pedido. Ah lá, o casal lá. Ó. É a Tamara e o irmão Roberto. A Tamara e o Roberto. Imagina, irmãos. A Tamara vai noivar, já noivou? Vai noivar, glória a Deus. Depois dessa palavra vai noivar ainda mais saída. Então a Tamara e o Roberto vão noivar. E imagina que eles já são noivos. Só que para o casamento aí, né, lembre-se que o noivado é um processo de amadurecimento para a noiva. Então, para o noivado, o Roberto, ele nota que a Tamara ela tem algumas coisinhas aí que ela precisa ajustar. Ela é boa, pessoa, né, de santidade e tudo mais, uma mulher de Deus, mas o Roberto coloca algumas condições para ela. Olha, Tamara, você precisa melhorar em alguns aspectos, né, porque senão, se a gente casar nessas condições, nós vamos ter problemas. Então, o Roberto vai viajar durante 1 ano e ele pede a Tamara que ela melhore nesse aspecto para que quando ele volte, possa chegar esse ápice ao casamento. A data já está marcada, né? E ele espera e aguarda com ansiedade. E ele viaja por 1 ano. Só que quando ele volta, irmãos, tudo aquilo que o Roberto colocou para a Tamara como, não vou dizer como uma condição, mas como algo bom para que ela melhorasse, para que o casamento fosse saudável, a Tamara ela não se esforçou em nada para mudar isso. Ou seja, na verdade a Tamara piorou. Né? Dos atributos que ela tinha quando conheceu o Roberto e ele se apaixonou e tudo mais, agora ela piorou. Agora a Tamara está falando palavrão. Agora a Tamara não se arruma mais. A Tamara não gosta de banho. A Tamara não escova os dentes. É claro que eu estou fazendo uma brincadeira, uma alusão aqui para entender, irmãos. Para você compreender a importância de você amadurecer para que você possa entrar num casamento. E assim é Jesus com a noiva. Sabe, eu estava meditando e pensando, e eu estou falando para um povo inteligente e sábio, eu quero que você compreenda isso. Nós vivemos cantando, irmãos, ao Senhor, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E isso é louvável, devemos ansiar por essa volta dele. Nós cantamos alegremente. Mas, irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você está como noiva se Jesus voltasse hoje? Como nós estamos como noiva se Jesus voltasse hoje? Jesus espera uma noiva amadurecida com esses atributos. E nós estamos cantando para que ele volte como noivo. Mas como nós estamos como noiva? Como a igreja em si está como noiva? Você deve ver pela internet, pelo YouTube, os assuntos que saem aí da igreja no geral, como a igreja tem se exposto, como a igreja tem se abrido, como a igreja tem se abrido para coisas mundanas, como a igreja tem se comportado como noiva. Irmãos, eu sei que profeticamente Jesus ele dá sinais de como seria a sua volta e quando, nós sabemos ao certo ao dia. Mas eu tenho me perguntado dentro de mim, irmão, se dentro dessas profecias também a postura e a conduta da noiva, ela não vai interferir nessa volta, porque como Jesus vai voltar e buscar uma noiva que às vezes não consegue ter os simples atributos que ele pediu, uma noiva imatura. Então é tempo, irmãos, como o Luiz falou, é tempo de nós levantarmos uma geração comprometida com o Senhor. Quantos pode dizer amém? Você pode dizer um amém mais forte? Amém. Irmão, um outro aspecto da noiva quando espera é que ela se prepara emocionalmente. Como eu falei no início da ministração, ela vai entrar numa outra família, ela vai viver novas experiências, né? Ela vai estar no período do povo judeu. Muitas vezes a noiva nem conhecia o noivo. Tem alguns costumes ainda hoje, algumas tradições que a noiva nem conhece o noivo. Então é um desafio. Ser noiva de alguém comum, irmão, já é de grande responsabilidade. Né? Para Tamara ser noiva do Roberto, que é alguém comum, um homem comum como eu e você, já é de grande responsabilidade. Hoje nós sabemos que a Tamara, né, será noiva do Roberto. Nós olhamos agora a Tamara com outros olhos. Né? Não é mais a Tamara que vai viver uma vida individual, é a Tamara noiva do Roberto. E assim
com o Roberto também. Agora presta atenção, irmão, uma coisa é ser noiva do Roberto, outra coisa é ser noiva de Jesus. Você é noiva de um Deus. Olha a responsabilidade. Nós somos noiva de um Deus, somos noiva de um Senhor, nós somos noiva de um Rei. Então nós temos que estar preparados para os altos e baixos, irmão, da vida. Por quê? Porque vão te atacar como noiva do Senhor espiritualmente. Né? Nós precisamos ter esse discernimento. Vão te atacar, você vai passar momento de altos e baixos. Não é porque nós somos cristãos que às vezes nós não vamos passar por crises. Vão haver perdas. Você vai sofrer percas na sua vida, seja ela emocional, seja ela de um parente. Você tem que aprender a lidar com isso emocionalmente como noiva. Você vai sofrer ataques muitas vezes. Nós sofremos como igreja. Eu pensava hoje na política, infelizmente, eu realmente me decepcionei com muitas coisas, né? Mas a gente viu muito, irmãos, do quanto como a noiva se comportou politicamente nesses anos de eleição, quanto a noiva se corrompeu, infelizmente, o quanto a noiva deixou seus princípios por conta de se beneficiar de algo. Isso é muito sério. Você vai passar por altos e baixos, você vai ter crises, você vai passar por dificuldade financeira. Mas não importa o que aconteça, nós temos que ter a convicção de quem nós somos. Você precisa ter convicção de quem você é, isso fala de identidade. Quem você é em Jesus, isso fala do seu caráter, de não mudar mediante as circunstâncias. Então, para onde você vai correr? Tem gente, irmãos, que, como eu falei, com Jesus não se flerta, não tem como flertar com o Senhor. Ou você é ou você não é. Então, nós temos que aprender a amadurecer emocionalmente, porque nós vamos sofrer perdas. E isso não nos dá o direito de retirar a nossa aliança do dedo e lançar fora e correr como se fossem meninos. E falar, não, eu não quero esse compromisso. E depois, quando emocionalmente nós voltamos a estar bem, nós voltamos ao Senhor e nós, não, agora me dá essa aliança de volta e eu vou pôr no dedo. Os altos e baixos vão acontecer constantemente, mas eu preciso ter a convicção de quem eu sou. Eu sou noiva, independente do que aconteça, independente de eu estar no deserto, independente das crises financeiras, eu permaneço como noiva. Há alguém esperando esse meu amadurecimento para que eu chegue no ápice do casamento. A noiva, ela deve estar, uma outra postura da noiva é que ela deve estar bonita, adornada, mas sem vulgaridade. Como eu falei, texto de Efésios 5, Paulo, ele fala dos atributos da noiva. E ele está falando ali dos atributos exteriores, da beleza, né, da noiva. E isso está ligado diretamente à santidade, ao pecado. No verso 27 nós já lemos, mas eu queria que nós abríssemos lá em Apocalipse 19, 7 e 18. Como ele está falando do exterior, da beleza física. E isso está ligado diretamente ao pecado, à santidade. Quero que você preste atenção em como uma noiva se veste. Qual que são as vestes da noiva lá em Apocalipse 19, 7? Fala assim, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Não é esse texto. É 19, 7 e 8, tá? 8, perdão. Pula para o 8, verso 8. Aí ele fala assim, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos santos. A noiva de Apocalipse está vestida de linho fino. O linho mostra a transparência, o linho, uma pessoa vestida apenas de linho, é possível se ver, né, o semblante, se vê-se o corpo, vê-se o físico. Mas espiritualmente ali está falando da transparência, da nitidez. Não há nada a esconder, não tem como esconder nada ali. Ali está falando da santidade. Agora presta atenção nas vestes de uma prostituta, lá em Apocalipse 17, no verso 4. Olha a diferença.
A mulher, aqui está falando da prostituta, até da grande prostituta. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro. Olha a diferença. Pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Olha o adorno da prostituta. Ouro, pedras preciosas. Através das vestes da noiva nós podemos ver a transparência, nós podemos ver que não há nada a esconder, mas através das vestes da prostituta, nós não podemos ver o que tem por baixo de tudo aquilo. Ela ofusca a nossa atenção com relação ao pecado, porque nós olhamos para o ouro, para as pedras preciosas. E quantas pessoas não estão assim, irmãos, afundadas no pecado? E quando eu falo pecado ou pecando, eu não estou dizendo aquela condição em que você acontece algo, você peca e você se arrepende e chega diante do Senhor. Não, eu estou falando de coisas pesadas, em que a pessoa como noiva, ela está aqui, ela está gloriando a Deus, ela está glorificando. Então exteriormente nós olhamos aquilo e nós falamos, uau! Mas por trás daquela beleza exterior, daquele ouro, daquelas pedras, há algo dentro, o interior ali. Há pecado escondido e não há arrependimento. Então a noiva tem que estar adornada de linho fino, onde há visibilidade, há transparência. Sabe, a melhor coisa, a coisa gostosa que tem é você, quando você é cristão, e você chega num lugar, ninguém sabe que você é cristão, mas as pessoas olham para você e falam, você tem algo diferente, né? Por quê? Porque você está vestido de linho. Porque você está sendo noiva. Porque você tem testemunho. Olha o peso da responsabilidade da noiva, irmãos. Um outro ponto da noiva é que ela amadurece. E aqui eu vou falar do amadurecimento das posturas, do comportamento. Então a noiva agora ela não pode mais ter atitudes de menina. E quantas vezes nós vemos hábitos infantis em muitos crentes, irmãos? E esses hábitos agora têm que ser deixados para trás. Quando eu estou falando de hábitos, atitudes infantis, eu sei que tem irmãos que são novos convertidos, então estão chegando, agora estão aprendendo todo um processo, irmão. Então você releva certos comportamentos. Mas tem crente velho, irmão, que tem se comportado como uma menina, como uma criança, chorado por pouca coisa, brigado por pouca coisa, não entendendo as responsabilidades que tem. Tem gente deixando de fazer o que é para fazer com uma atitude infantil, largando coisas do Senhor, largando o noivo sozinho, entendeu? Pegando responsabilidades e largando como se fosse criança. E isso é sério. Na cultura judaica, muitas vezes a noiva, ela ainda estava passando por essa transição, né, que nós consideramos aí adolescência. Eu estava estudando, né? Já tinha visto algo sobre isso, mas acredita-se alguns estudiosos que Maria, mãe de Jesus, ela tinha entre 12 e 16 anos. E ela já era prometida a José. Olha a responsabilidade dessa mulher. Há pouco ela estava brincando ali de boneca e de repente eu sou noiva. Então isso fala do amadurecimento, a necessidade. Algumas vezes você vai ter que amadurecer além do tempo. Algumas vezes Deus coloca algumas responsabilidades sobre nós e nós temos que amadurecer. Para nós é antes do tempo, mas não é. Deus sabe o tempo certo. O problema é quando nós nos recusamos a amadurecer. A noiva também muda de postura. Além dessa questão da postura infantil, dos hábitos, velhos hábitos, né? A noiva ela tem que mudar de postura porque ela vai entrar na família real, irmão. Como é que nós vamos nos portar quando Jesus voltar? Jesus é rei, como é que ele vai nos levar ou conduzir a tua igreja, a tua noiva, se nós temos condutas chulas muitas vezes? Tem crente que fala palavrão ainda, maltrata a esposa, maltrata o marido, distrata, isso é conduta de noiva. Aqui na igreja nós damos glória a Deus, no trabalho é um cavalo, me perdoe a palavra. Mas precisa haver uma mudança de conduta, porque você vai entrar na realeza. Jesus é Deus, mas Jesus é rei.
Por vários momentos na Bíblia você vê o Senhor mencionando sobre o reino dele, né, e falando sobre o banquete nupcial, sobre o comportamento, tem a parábola que ele fala sobre as vestes, e você não está vestido adequadamente. Então o reino tem um padrão. E a noiva, então, tem uma responsabilidade grande nesse aspecto. Eu estava me lembrando daquela moça que se casou com o príncipe Harry. É Harry? É Harry? É, né, gente? Príncipe da Inglaterra. E eu não conheço bem a história dela, mas eu sei que ela teve que mudar. Ela teve que acrescentar, ela teve que aprender etiqueta. Para sentar tem uma maneira correta, tem um lugar certo para sentar. Irmão, a realeza, até espirrar deles é bonito, né? Não sai nem som, é assim, é algo assim, né? O crente, a gente está espirrando, não, você escuta lá na porta da igreja, escuta o irmão espirrar, irmã. É claro que eu estou brincando, mas eu estou falando que existe uma etiqueta, existe uma maneira de se conduzir, de se portar na realeza. Agora imagine a noiva, que se senta ao lado do noivo. Precisamos ter esse entendimento espiritual. A noiva também honra e é fiel ao noivo. Olha o texto de 2 Coríntios, no capítulo 11. Paulo, de novo, usando a figura da noiva para falar sobre o povo, sobre a igreja. E ele fala assim àquele povo de Coríntios: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez, porque naquele momento ele está sendo firme com a igreja, com relação à postura em alguns aspectos. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Próximo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Pode deixar aquele texto lá. Pode voltar. Eu os prometi a um único marido. Irmãos, com Deus não tem bigamia. Não tem poligamia. É um único marido. E querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então, nesse texto, mesmo longe, irmãos, nós como igreja, nós temos que honrar o nosso compromisso com Jesus. Ao contrário do Roberto, né? Quando ele viaja por um ano, irmão, ele não tem como saber o que a Tamara está fazendo aqui. Ele não tem os olhos em cima da Tamara para ver qual a postura, o comportamento dela. Talvez ele saiba por informações e tudo mais. Mas agora Jesus não. Jesus, obrigado. Gente, está calor ou é só eu? Está calor, irmão. Você não sabe aqui em cima como que está. É o fogo do Espírito. Então, a Bíblia fala lá em Apocalipse que Jesus anda entre a sua igreja, anda em meio à igreja. Então, a todo momento, os olhos do Senhor estão sobre nós. E nós devemos permanecer fiéis a Ele. Uma noiva, irmãos, comprometida, ela não aceita convites para se corromper, pois ela é fiel ao noivo. Nós estamos chegando aqui no final do ano, e nós sabemos no final do ano as propostas que nós recebemos. Sabe que no final do ano tem muita festa, tem muita bagunça, tem o Natal. Para nós crentes, né, tem algo simbólico sobre Jesus, mas tem um momento que você confraterniza com a sua família, tem o final do ano. Basicamente nós crentes comemos muito, e isso é bom, né? O problema é quando o irmão, a noiva de Cristo, começa a se empolgar. Você sabe que toda família, nem toda família é todo mundo crente, né? Se toda a sua família é cristã, glória a Deus. Mas sempre tem aquela família que tem os primos que dançam o funkão lá, e aí vai começar aquela mistura. E aí você olha para o lado, você olha para o outro, você fala assim, aí, irmão, a igreja não está aqui. Aí você quer, né, dar aquela dançadinha básica, um funkinho. Não, funkinho, né, irmão? Não tem problema.
Eu não estou vendo. O pastor também não está vendo. Os irmãos da célula não estão vendo. Irmão, mas o noivo está. O noivo está vendo. E você imagina assim, agora você vai ficar com peso na consciência. Em nome de Jesus, você não vai dançar funk, nunca dançou depois que se converteu em nome de Jesus. Mas se surgir a proposta no final do ano, no Natal, você não vai dançar, porque você vai lembrar do que eu estou falando. Jesus está te vendo, irmão. O noivo anda em meio à igreja. O noivo vigia a sua igreja. O noivo não é como o Roberto que não pode ver. O noivo vigia a sua igreja. Eu estava pensando, né? E fora dezembro, depois tem janeiro e fevereiro. Porque você sabe que tem o crente 9 meses. Quem que é o crente de 9 meses? Dezembro, janeiro e fevereiro, ele não participa do culto da igreja. Por quê? Imagina, irmão. Em dezembro você vai dançar um funk. Daí você cai em pecado, daí você está debaixo de acusação. Você até quer voltar, mas só que você olha, janeiro, você está meio de ressaca e vai entrar o carnaval. Então, entre janeiro e fevereiro, aí eu corro para lá. E depois, março, abril, maio, até novembro, eu volto a colocar aliança. Daí eu sou noivo, de novo. Com Jesus não tem isso não, irmão. Com Deus não tem isso. Com Deus são 12 meses ao ano. E a todo momento Ele está vigiando a sua igreja. Então uma noiva, ela honra o noivo independente de onde ela esteja. E é interessante, né? Porque às vezes, quem tem aliança aí no dedo aí? Quem tem aliança? Pega a sua aliança e tira do seu dedo aí. Faz esse exercício. Tirou do seu dedo, se você tem há bastante tempo. Agora olha no seu dedo. O que tem no seu dedo? Se for aquele dedinho gordinho, assim, igual o meu, vai ver que ele está meio inchadinho, tem aquela... A aliança chegou a afundar o seu dedo, né? A marcar. Ou senão ele tem um símbolo, uma marca branca, né? Não importa, irmão, você pode tirar a aliança à vontade. Você pode chegar em qualquer ambiente. Mas a marca sempre vai estar aí. Existe uma marca aí. E não importa quem venha flertar com você. Se você, por exemplo, descer na padaria, sair de sua casa e ir na padaria, sem querer você esquecer a aliança. Aí aquela moça da padaria, né, achou você galanteador, bonitinho. Aí ela dá uma cantada em você e quando você põe as mãos sobre o balcão, ainda que sem aliança, ela só vai olhar para a sua mão e ela vai ver que tem uma marca. Não, peraí, esse daí é comprometido. No mundo espiritual, irmão, Satanás, ainda que você esteja dançando e fazendo qualquer outra coisa sem aliança, ele olha o selo e fala, eis ali a noiva de Jesus. Ainda que você saia pecando, dançando e querendo pular carnaval sem aliança, o mundo espiritual está olhando para você e falando, eis ali a noiva de Cristo. Eis ali alguém marcado. Há um selo ali. Olha a marca da aliança ali. Ainda que você se comporte de maneira infiel, o mundo espiritual em todos os aspectos está vendo. Os anjos estão vendo a noiva ali se comportando. Seja de maneira fiel ou infiel. Não importa o que você faça, ainda que você retire a aliança, ainda que eu retire, ainda que eu decida me comportar de uma maneira imprópria, eu continuo sendo noivo e eu continuo tendo uma marca do Senhor. Então entenda o peso da responsabilidade. Quando você não está em comunhão com a igreja, quando você está lá fora. Um outro aspecto da noiva é que a noiva se prepara espiritualmente. Quando nós lemos lá Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13, não precisa abrir, mas lá vai falar da parábola das virgens. Você conhece? E nós entendemos que 5 virgens prudentes receberam o noivo com as lamparinas cheias de azeite. Aquilo aponta para a vida espiritual, para o Espírito Santo, transbordando na vida daqueles crentes. E as outras 5 eram nécias, imprudentes e não tinham azeite suficiente para caminhar com o noivo, ou seja, foram pegas desprevenidas. Uma noiva deve estar preparada espiritualmente, né, irmãos? Aquelas 5 noivas estavam despreparadas espiritualmente, receberam um noivo que é um homem, um senhor, um rei cheio do Espírito Santo, os seus olhos são como de fogo, e elas receberam um noivo sem estar preparadas espiritualmente.
E nós, como noiva, precisamos cuidar da nossa vida espiritual, irmãos. Eu vou falar algo e eu quero que você guarde seu coração, porque eu creio que é uma palavra onde Deus está direcionando, na verdade, sua igreja. E eu creio que vai ser bênção para nós. Vai ser bênção para mim. Às vezes nós temos que puxar o freio de mão e nos reavaliarmos. Mas, irmãos, uma das maneiras de você se preparar espiritualmente, estar preparado espiritualmente, cuidar da sua vida espiritual, é a oração. Então a oração é de extrema importância, mas daí talvez você fale, mas eu oro em casa. Não, mas nós temos momento de comunhão com a igreja para a oração. Alguns anos atrás, nós éramos questionados, sobre por que nós éramos uma igreja que não orávamos tanto. Não tínhamos esse momento assim, em que a oração no prédio da igreja. E o pastor Ricardo, ele implementou, colocou assim, dentro do nosso ambiente como igreja. Toda sexta-feira nós orarmos como igreja juntos. Então toda sexta-feira, tanto lá como aqui no salão principal, nós temos o nosso momento de oração. Como igreja, que é necessário. E nós somos uma igreja de média 240 pessoas aí, adultos, vamos dizer assim, e mais as crianças, creio que é esse o número. Irmãos, nós estamos praticando esse hábito de nos reunirmos como igreja para orarmos, em média aí há 3 anos nós estamos. E é muito triste ver que nesses 3 anos, em nenhum dia, nós conseguimos reunir no mínimo 50% da igreja. Nós não temos nesses 3 anos um dia em que nós conseguimos reunir 50% da igreja juntos, para orarmos como noiva do Senhor, para termos esse momento de comunhão, para clamarmos por unção, para pedirmos direção ao noivo, para cantarmos juntos, Maranata, Senhor vem. Nós não temos 50% de uma reunião como igreja na sexta-feira. Isso não é para você sair daqui debaixo de acusação, não, irmãos, porque eu sei que tem irmãos que realmente têm dificuldade, não dá na sexta-feira, eu compreendo, irmãos. Mas eu entendo também que chega um momento da nossa vida espiritual em que nós ligamos o piloto automático e nós vamos buscar ao Senhor por necessidade somente. Quando tem uma reunião da igreja, eu falo porque eu também passo por isso, sou ser humano, irmão. Às vezes chega uma sexta-feira, você está cansado do seu trabalho, o diabo ele já sopra na sua mente. Para quê? Vou descer lá. Já orei na sexta passada, fui no culto de domingo, fui na quarta na célula. E é isso, e a gente passivelmente, a gente aceita. E aí a gente finge que está tudo bem, porque esse é o sentimento que bate na gente, está tudo bem. Porque o pastor ele não cobra você de a oração, ele não cobra ninguém de oração. Mas isso fala muito com relação a você, a mim. Como que está a nossa vida espiritual? Como que eu posso cuidar da minha vida espiritual se no momento como igreja eu não me reúno para orar com o restante? Mas Éder, isso é bíblico? Sim. E Deus me trouxe um momento principalmente... E um momento em que ele chega diante dos discípulos, angustiado. Esse texto, eu não coloquei onde está esse texto. Você pode procurar na sua casa, me esqueci de colocar o texto. Mas Jesus chega um momento em que ele está na angústia da morte, da crucificação. E ele chama os discípulos, e depois num outro canto ele chama Pedro e outros discípulos. E pede para que eles aguardem e ele sai orar, porque ele está na angústia da morte, ele está no momento particular dele ali, em que ele vai ser crucificado. E quando ele volta, ele encontra o quê? Ele encontra os discípulos dormindo. E ele vira e fala assim, vocês não podem orar 1 hora comigo? Irmãos, isso é muito sério. Nós oramos lá embaixo também 1 hora. Será que nós não podemos nos reunir como igreja 1 hora a mais? Isso fala da minha e da sua vida espiritual. Por isso que eu creio que o Senhor está nos levando, nós clamamos por unção, para chegarmos a outro nível, mas precisamos sim amadurecer como igreja. E Deus está nos levando a isso. Uma outra coisa que faz com que nós amadureçamos espiritualmente, faz com que nós cuidemos da nossa vida espiritual, é o jejum. E aí eu vou falar aqui, eu quero que você pense só para você, tá? Responde só para você. Qual que foi a última vez que você jejuou durante a semana? Tirou um dia da semana para jejuar no mês. Qual que foi?
Você deixou ali, não sei, o café da manhã, ou você retirou, eu não vou comer carne, não sei. Qual que foi o último dia da semana que você tirou para jejuar e ter esse momento de comunhão com o Senhor? Aí tem aqueles que estão dentro de si se vangloriando, né? Essa semana eu jejuei, estou no nível, estou no padrão. Não é padrão, tá, gente? Só para você entender. Não existe um padrão. Mas existe uma fome e uma sede pelo Senhor. Daí você que jejuou um dia, você está se vangloriando aí. Então eu quero te perguntar. Daniel, ele jejuou por 21 dias, porque existia algo em que ele precisava do Senhor e ele foi buscar intimidade com o Senhor. Ele jejuou por 21 dias buscando espiritualmente se aprofundar no Senhor. E ele chegou a tal ponto que ele matou a carne dele, que os leões não comeram ele, porque não existia cheiro de carne. O homem estava tão elevado espiritualmente que nem os leões comeram aquele homem, devoraram aquele homem. E qual foi a última vez que você fez um jejum de 21 dias? Que está na Bíblia. Qual foi a última vez que como igreja, como noiva do Senhor, você tirou para jejuar 21 dias? Né? Deve ficar sem comer 21 dias. Não. Você pode retirar algumas coisas, uma carne, algo que... Qual que foi a última vez que você fez? Aí tem alguns aqui que fizeram esse ano. Dentro de si você está falando assim, eu estou no padrão. Eu jejuei esse ano, fiz 21 dias de jejum. Eu fiz com a igreja. Tá bom. Então vamos lá. Nossa referência na Bíblia, nós temos que ser espelho de quem? De quem? Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Então Mateus, abre lá em Mateus 4, no verso 1 e 2. Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome. Quem que é a nossa referência? Jesus. Qual foi a última vez que você fez um jejum de 40 dias, se consagrando espiritualmente, buscando ao Senhor? Você entendeu, irmão? Eu não estou falando que você tem que deixar de comer 40 dias, eu não estou querendo ensinar para você algo. Eu estou passando e transmitindo para você aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, aquilo que é padrão bíblico e como às vezes nós nos afastamos. E eu quero transmitir para você a seriedade de se cuidar como noiva do Senhor. Porque quando você estiver na dificuldade, irmão, muitas vezes não tem gente que vai socorrer você. Então você precisa estar preparado espiritualmente para altos e baixos. Você precisa estar preparado emocionalmente. E é isso que Deus nos ensina. Jesus nos ensina através da palavra. E muitas vezes nós fazemos vista grossa. E um outro aspecto, eu já estou encerrando, é que a noiva se mantém pura e não se prostitui. Eu tinha falado no começo da ministração, falado sobre Jeremias, em que o Senhor chama a atenção daquele povo, fazendo uma simbologia sobre o comportamento daquele povo como uma noiva. No capítulo 2 de Jeremias, no verso 2, o Senhor usa o profeta para repreender aquele povo, porque aquele povo estava tendo comportamentos, quebrando princípios. Na verdade, o povo de Israel constantemente fazia isso. O povo de Israel passava por dificuldades, clamava a Deus, pecava, clamava a Deus, Deus tinha misericórdia, Deus entrava com provisão, resgatava o povo, trazia o povo de volta debaixo dos seus braços, e o povo se comprometia, e passava o tempo, daqui a pouco o povo pecava de novo, e daí ia adorar outros deuses, quebrava princípios. Então o ciclo de Israel constantemente era assim. E lá em Jeremias, Deus usa o profeta, e Deus fala assim no capítulo 2, versículo 2, orientando o profeta: vai e proclama essa mensagem para Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de como você desejava me agradar, quando era uma jovem noiva. Tempos atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Presta atenção. O povo se comportava com amor ao Senhor, com zelo ao Senhor. E até mesmo no deserto, aquele povo se prostrava, se dedicava ao Senhor. Mas depois do capítulo 2, nos versos seguintes, Deus começa a confrontar aquele povo sobre as condutas, porque eles se unem ali, buscam saída na vida deles, através
de relacionamentos em que o Senhor condenava, relacionamento com os egípcios, com os assírios, e até ali se envolvendo com outros deuses, com os deuses daquele povo. E no verso 18 do capítulo 2, Deus fala assim: que lucro você teve com seus tratados com o Egito e seus acordos com a Assíria? De que lhe adiantam as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Aquele povo abandonou a Deus. Como o pastor ministrou na semana passada sobre a confiança, o temor em Deus, aquele povo abandonou a Deus para buscar recursos na onde era visível para ele, por interesses próprios. E Deus repreende. E Deus é muito duro com aquele povo, até mesmo nas palavras. Irmão, você está achando que eu estou sendo duro aqui? Deus é muito duro com aquele povo nas palavras, é muito pesado se você for olhar sobre o que Deus acusa aquele povo. Então, no verso 20, o Senhor fala: há muito tempo quebrei o jugo que os oprimia e despedacei as correntes da sua escravidão. Deus tirou aquele povo da escravidão, quebrou o jugo. Ainda assim você disse: jamais o servirei. No alto dos montes, debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Irmãos, Deus não está falando simplesmente dos ídolos aqui, espiritualmente isso aqui, não está falando simplesmente de ídolos dos deuses. Irmão, tudo aquilo que tira eu e você da presença do Senhor, tudo aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida, se torna um ídolo para nós. E Deus está chamando a atenção desse povo aqui. É claro que esse povo se corrompeu ainda mais espiritualmente, adorando outros deuses, fazendo ofertas a outros deuses. Mas quantas vezes nós não nos corrompemos, irmão? Quantas vezes nós não levantamos ídolos? Sabe, se a nossa cama ou o nosso sofá, ele nos impede de vir aqui numa sexta-feira para adorar, orar ao Senhor, irmão, aquilo lá é nosso ídolo. Parece brincadeira. O nosso tempo, o nosso trabalho, o que nos tira, o que nos impede de adorar a Deus. Eu não estou falando que você não deve trabalhar, eu sei que eu estou falando com um povo inteligente aqui, não é isso. A banda pode subir, por favor? Eu já estou encerrando. Eu estou falando que nós temos que aprender a olhar a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos chama a atenção, nós temos que aprender a olhar com os olhos dEle. Porque em qual momento nós estamos nos preocupando com o que Deus pensa a nosso respeito como noivo? E era isso que Deus estava pensando com relação àquele povo naquele momento. Falando sobre prostituição, e isso é muito sério. No verso 32 ele fala: acaso uma jovem se esquece de suas joias, ou a noiva esconde seu vestido? E ele continua: contudo por anos a fio, o meu povo se esqueceu de mim. Você trama a melhor forma de conquistar seus amantes, até uma prostituta poderia aprender com você. Isso aqui é Deus falando, tá, irmão? Isso aqui não sou eu falando. Isso aqui é Deus falando para aquele povo corrompido. Aquele povo que escolheu ter um caminho contrário aos princípios do Senhor. Mas Deus é bondoso a todo momento. E a todo momento a graça dele é abundante sobre a vida daquele povo e sobre a nossa vida. Deus nos dá a oportunidade em nós reconhecermos que nós pegamos a rota errada e voltarmos novamente para aquilo que é princípio, que é propósito do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem, irmãos. Eu sei que às vezes é chocante e eu tenho notado que certas mensagens Deus tem trazido ao meu espírito, mensagens às vezes que confrontam. Eu tenho pedido ao Senhor muita graça da parte dEle para que eu possa transmitir aquilo que Ele quer à tua igreja. Então receba da parte do Senhor isso. Se você está sentado aqui nessa condição hoje, talvez corrompido, talvez uma situação em que eu ministrei e você tenha aceitado. Irmãos, volta ao trajeto normal como noiva. Volta a se comportar como noiva do Senhor. Volta a entender o peso da sua responsabilidade, porque para que nós cantemos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, conscientes de que aquilo que Paulo fala em Efésios 5, nós estamos cumprindo e buscando. É claro que em Filipenses fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia da volta dele. Mas há coisas que cabem a nós, irmãos. Há comportamentos que cabem a nós, há postura que cabem a nós. E não adianta ficar esperando Jesus mudar algo que cabe a mim e a você. Você pode ficar em pé em nome de Jesus?
Você foi abençoado por essa palavra? Amém? Eu também fui muito abençoado, irmãos. Eu não sei como foi seu ano espiritual, a sua vida com Jesus, né? Talvez você levou uma vida muito boa no que diz respeito a esse mundo aqui, mas a palavra do Senhor diz: buscai o reino e a justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Como que está a sua vaga celestial lá? Como que você está como noiva? Eu quero te dar um tempo, um período, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero te dar um tempo, um período para você, se você não está bem como noiva do Senhor, se espiritualmente você tem levado uma vida média, eu quero convidar você a ter esse momento de liberdade com o Espírito, com o noivo. Falar: Senhor, olha, eu tenho sido uma noiva que não tem cumprido os seus princípios de acordo da maneira como eu queria. Senhor, me ajuda hoje, me ajuda nessa manhã a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Todo o propósito que o Senhor tem para mim, Senhor, como noiva. Me ajuda, Senhor, nos caminhos em que eu tenho andado contra os seus princípios. Me ajuda, Senhor, em dezembro eu tenho certas dificuldades. Senhor, me ajuda. Se reconcilie com o noivo agora. Eu quero te dar liberdade. Se você quiser se prostrar, se você quiser orar a Ele, se você quiser curvar sua cabeça, se você quiser vir aqui até a frente como forma de reconhecimento, receber uma oração, você tem total liberdade. Feche seus olhos, mas não seja inerte a isso. Não fique indiferente. Feche seus olhos.